e essa é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tirou-me toda a tristeza e deu-me plena paz. E essa é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém, graças a Deus. Nosso mesmo áudio, sempre vós foste perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa manhã abençoada que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela escola das crianças, o ensinamento que o Senhor tem dado a eles. Nós, às vezes, olhamos para eles tão pequeninos, parece que eles não vão dar conta do que eles estão ouvindo. Mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor é o responsável para ensinar todas as coisas. A palavra diz para nós ensinarmos o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele crescesse, jamais ele esqueceria dessa palavra, dessa sã doutrina, desse ensinamento. Que o Senhor possa conduzir os nossos pequeninos aqui, guardando eles nesse período da semana, quando eles estiverem na escola, Senhor, livrando eles de toda a influência do mundo. Ajuda os pais também, Senhor, a serem constantes nesse ensinamento com os seus filhos. Nos abençoe-nos agora aqui, que temos a nossa escola dominical, que a inspiração do céu, do Todo-Poderoso, Senhor, nessa manhã, possa nos ensinar. A tua palavra diz que todos nós seremos ensinados por Deus. Então nós pedimos que o Senhor nos ensine essa manhã, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar, irmãos? Amém, graças a Deus, tá? Está melhorando a escola, está aumentando, né? Acho que tem mais gente para comigo na outra quinzena, né? Então, Deus abençoe cada irmão que está aqui. Graças a Deus pelo trabalho que a juventude tem feito, né? Eles têm trabalhado bastante na parte de música, de escola, né? Assim, se desdobrado bastante para fazer o funcionamento da obra de Deus, né? Deus também abençoe eles ricamente também nesse período da vida, né? Que também não é um período fácil, período de juventude, né? Nem período de velho é fácil, né? Acho que nenhum período é muito fácil, né? Todo ele é bastante batalha, né? Amém. Então, lembra o textual, meu Lucas? O textual de hoje? Sempre gosto perfeito, como perfeito é Deus, nosso Pai que está no céu. Tá bom, não é só as crianças gagueiras, a gente também gagueja também. Então, nossa textual é: se vos fosse perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Antes de eu chegar aqui nessa palavra, eu quero fazer um comentário para os irmãos. Até eu falei no culto ontem ali na Santa Rita. Tem muitas pregações que eu tenho pregado aqui para os irmãos, que elas têm surgido a partir de algumas perguntas que pessoas me fazem, sabe? As pessoas fazem pergunta. Claro que tudo é uma questão de maturidade, né? A gente vai amadurecendo um pouquinho mais, Deus vai ensinando para a gente algumas coisas. Tem duas escrituras que sempre me chamam a minha atenção, né? Uma delas é: assim como maçãs de ouro e salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Tem outra que diz assim: a palavra dita ao seu tempo, quão bom ela é. Então tem algumas palavras que são verdades, mas que tem que ser também dita no tempo correto, né? Tem que ser falada no tempo certo. Porque às vezes uma palavra correta falada no tempo errado causa mais dano do que pode causar o bem, né? Por exemplo, assim,
tem um monte de pessoa reunida na tua casa lá, estão conversando, tomando chimarrão, tomando café. De repente, aquele desencontro, sabe, entre marido e mulher, sabe, aqueles desencontros às vezes, né? Aí o homem ou a mulher chama atenção, talvez até uma verdade, né? Mas à frente dos outros, depois a mulher ou o homem diria, né? Não, porque tu não me chamou em particular, porque não deixou as visitas sair primeiro, para depois falar o que tu falou. Não seria assim? Assim, não, tu falou a verdade, mas o momento não era propício para você ter dito aquilo, né? Então, como maçãs de ouro e sal de prata, é assim a palavra de Deus ao seu tempo. Então, as coisas também têm que ser faladas no tempo certo, né? Teve um tempo que nós iniciamos o grupo, quando nós começamos esse grupo da igreja, e eu me lembro que surgia bastante pergunta, tinha bastante irmãos de fora, os irmãos que lembram, lembra? Tinha bastante irmãos de fora que estavam conosco. E como surgia a pergunta, né, nós passávamos quase que a semana toda envolvida em perguntas e respostas. Claro que era muito bom, né? Pena que deu uma paradinha, né? Se ocupa bastante. A gente às vezes não tem tempo para estar fazendo muita coisa na parte da internet. E eu preciso me dedicar também na parte da meditação da palavra, né? Como o profeta disse assim, pastores, não se ocupe tanto ao ponto de você não ter um tempo de ouvir a voz de Deus, né? Então, claro que eu tenho que dar a preferência na meditação da palavra e oração, mas aquilo fazia muito bem, né? Às vezes o irmão Sonho pergunta e eu de imediato já respondia aquelas perguntas. Hoje eu tinha agido um pouquinho diferente, eu sinto que o Espírito Santo tem me dirigido um pouquinho diferente. Esse irmão fez a pergunta, eu disse, irmã, eu não vou responder essa pergunta agora, que eu não quero ser precipitado ou liviano, né? A irmã deixou orar essa noite, meditar um pouquinho mais, e assim que eu tiver a resposta, assim, que seja plausível, que seja escriturístico, que eu tenha certeza do que eu esteja falando, eu vou responder para a irmã. O Lázaro também fez uma pergunta também bem delicada, assim, bem difícil, quando se trata do assunto de casamento e divórcio, é difícil, né? Eu disse, Lázaro, eu não quero assim, ser liviano contigo, não quero dar qualquer resposta. Deixa eu meditar um pouquinho mais nesse assunto, nessa parte, e assim que eu tiver a resposta, eu vou dá-la para ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos crer que Deus sempre tem resposta, né? Então, eu custo um pouquinho da resposta, espero a inspiração de Deus, mas tem algumas coisas que tem que ser realmente a inspiração de Deus, que tem que vir na hora para te responder, né? A nossa escola aqui, eu vou dar a continuação do que nós iniciamos na outra quinzena, né? Sobre a vida cristã, a conduta cristã, o trabalho de Deus conosco, né? Então fizeram a pergunta para mim, como fizeram, eu acho que na outra, parecido, semelhante. As pessoas me fazem pergunta, né? Do que pode, do que não pode, faço isso, não faço isso. E aí, uma pessoa conversando comigo, fazendo umas perguntas para mim, e eu percebi que a pessoa assim, praticava um certo ato, fazia uma certa coisa, só que a pessoa não tinha noção que aquilo não é uma conduta certa para um cristão fazer, né? A pessoa fazia não era uma conduta certa. E eu, durante a conversa, procurei, assim, chegar nesse ponto, né? De uma maneira que a pessoa pudesse me compreender que aquilo não era correto. E aí, quando a pessoa percebeu que aquilo não era certo de fazer, depois eu vi que a pessoa até perguntou surpresa, assim, para mim. Tá, mas então, isso eu não posso? Tá. É claro que eu poderia ter só respondido assim, não, você não pode. Podia ter respondido assim. Mas eu pensei assim, Senhor, eu tenho que dar uma resposta que as pessoas precisam compreender o que é uma vida cristã, né? Porque assim, seria estranho, gente, eu não consigo crer no evangelho assim. Você perdoe, né? Irmão, tu aceitou Jesus? Tá, agora que está a lista de regras. Tu não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então aqui eu tenho um livro de regras. Eu não sou um crente e não posso fazer nada dessas coisas que está escrito aqui. Seria uma coisa meio religiosa, né, irmão? Verdade. Seria uma coisa bem religiosa, né?
botar uma linha, né? Isso aí a Igreja Católica faz, os muçulmanos fazem, todo mundo faz isso, né? E eu não podia dizer, irmã, isso tu pode, isso tu não pode. Eu tive que dar uma resposta que ela compreendesse a vida cristã. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que tem aqui cachorrinho em casa, cachorro, gato? Quase todo mundo hoje tem um cachorrinho, gato em casa, né? Tá. E quem é que dá ração aí pros... A maioria também dá ração, né? Ninguém vai dar comida para os cachorros e para os gatos, né? Não sobra comida lá. Hã? Não sobra comida lá. Não está sobrando. E, né, os cachorros, como dizem, é tudo cachorro, como é que chama? Cachorro Nutella, né? Tudo é cachorro de osso, né? Eu acho tudo raçãozinha, mas tá bom. Tá. Me diz uma coisa que tu tem, quando tu coloca lá a raçãozinha pro teu cachorrinho lá, alguma vez assim, surgiu a vontade assim, de tu comer um pouquinho da ração? Não? Eu acho que não. Não, né? acho que só do gato, acho que o cheirinho Te do deu uma... gato, caju. É. A senhora, mãe Ivone, uma vez já sentiu vontade de comer a raçãozinha lá do gato, do cachorro? Não. E tu, Laura, tem vontade de comer às vezes? Não? Tu tem, Pedro? Já comi. É uma delícia. Tá. Agora, já que a irmã foi a única que disse que não sentiu vontade, eu fiz a pai do irmão então. Por que a irmã não sentiu vontade? Meu cachorro? Porque não é alimento para ela, né? Se a irmã chegasse na casa de alguém e tivesse um churrasco na mesa, né? A irmã ia desejar comer, né? Porque é um alimento feito para a irmã, né? Como a ração não foi feita para a irmã, não te atrai, né? Como tem algumas coisas que eu falei no culto aqui, eu não gosto de cebola, né? Então pode ter um monte de cebola na mesa, nunca vai me atrair a cebola, né? Não vou sentir vontade de comer a cebola, né? Então, o que nos atrai é aquilo que faz parte da nossa natureza, né? Deve ser assim para essa irmã. Irmã, a questão é a seguinte, a questão é que você não faz as coisas do mundo, não é porque tu não pode. É que se você é uma cristã de verdade, você nunca vai desejar as coisas do mundo. Amém. Porque para o cristão, o alimento mundano nunca vai atrair a ele, ele nunca sentirá desejo de se alimentar com o alimento do mundo. Amém. Ele vai sempre desejar se alimentar com o alimento do cristão, do crente, né? Vai sempre desejar se alimentar com as coisas que fazem parte da tua natureza. Então, quando a gente compreende que evangelho e cristianismo, na verdade, é um nascimento, é uma mudança de vida, né? Você nasce um cristão e por isso você vive uma vida cristã, porque você é, né? Tá. Também eu comentei com os irmãos do culto ontem, quero chegar aqui nessa outra parte da perfeição, mas deixa eu só falar isso com os irmãos. Eu comentei com os irmãos do culto ontem, me fugiu da mente aqui, não. Daqui a pouco volta de novo. Deixa eu só voltar aqui para na parte de missa. Enquanto eu vou lendo aqui, tá, e me volta. Quero outra escritura aqui para os irmãos aqui, vai ser a base da nossa pregação. Aqui em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, no capítulo 3, versículo 10 em diante. Para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não sei se vocês sabem que a tradução correta aqui, Paulo está dizendo assim, para ver se eu alcanço a excelência da ressurreição.
está escrito que, na verdade, é excelência da ressurreição. Qual é o capítulo? No capítulo 3, versículo 10 em diante. Aqui eu estou no versículo 11, né? Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à excelência da ressurreição. Claro que nós entendemos o que é a excelência da ressurreição, né? Por que é a excelência da ressurreição? Porque na ressurreição geral, todos ressuscitam, né? Então, Paulo não está falando a respeito de uma ressurreição comum, apenas ressuscitar. Ele está falando, eu não alcancei ainda o que é perfeito, mas eu estou lutando e batalhando para ver se eu alcanço, dizer assim, a ressurreição excelente. E a ressurreição excelente é a primeira ressurreição, que é isso que o Paulo está falando. Né? Ele diz assim, ó, eu sei que eu não alcancei o que é perfeito, mas eu estou, de uma certa forma, eu estou me esforçando, estou correndo, para ver se pelo menos eu alcanço a excelência da ressurreição. Claro que Paulo, sendo profeta, ele sabia que a ressurreição não seria para os seus dias, que a ressurreição dos mortos seria mais para o tempo do fim. Até porque por isso que nós comentamos, né, que os irmãos de Tessalonicenses, Paulo escreve 2 cartas. A primeira carta ele escreve aos Tessalonicenses, falando a respeito da vinda do Senhor. Não quero, irmãos, sejais ignorantes a respeito dos que dormem, e dá toda a explicação sobre a ressurreição e sobre as etapas da vinda do Senhor, que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E é claro que isso trouxe assim, um despertamento no coração dos irmãos, uma expectativa que Jesus Cristo já viria logo naqueles dias ali, né? Então, os irmãos estavam naquela espera, naquela expectativa. Logo Jesus tem que vir. Essa é que estão esperando. Aí quando o apóstolo Paulo viu que os irmãos estavam naquela expectativa, esperando Jesus para aqueles dias ali que eles estavam vivendo, aí o apóstolo Paulo tem que escrever uma segunda carta, né? A segunda carta aos Tessalonicenses, aí agora colocando em ordem, irmãos, eu não quero que vocês se movam facilmente, o espírito de vocês, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, a respeito do dia do Senhor. Não vai ser assim. Tem que vir a apostasia. Mostrou que a igreja entraria nessa grande apostasia. 1500 anos de catolicismo, né? E depois venha o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama-se Deus, se adore. Agora, eu só fazer uma pergunta que não faz parte do assunto, mas já que eu falei isso aqui. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aí, e falou a respeito dessa apostasia e desse homem do pecado e do filho da perdição, e até eu vou perguntar para a irmã Gera, que eu sei que a irmã Gera tem a resposta. Irmã Gera, de qual vinda que ele está falando? A senhora sabe, pode falar que a senhora sabe. Como é que é? De qual vinda que Paulo está falando quando ele diz que não era para nos mover facilmente, nosso entendimento, nosso espírito, por palavra, que o dia do Senhor não viria, sem que houvesse apostasia, e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. A terceira vinda, né? Por quê? Porque o filho do pecado não se manifesta antes do rapto, né? Tem coisa que a gente sempre, né? Como tem a escritura que a gente pensava que era para o arrebatamento, e ela não é para o arrebatamento, ela é para a terceira vinda, né? Porque, irmã Gera, tudo é uma única e perfeita vinda, dividida em parte, né? Então a gente tem que compreender, quando a Bíblia está falando a respeito da segunda como arrebatamento, e quando a Bíblia está falando da vinda como a terceira vinda, o Senhor vindo com seus... Porque quando se fala de vinda mesmo, está se referindo-se à terceira vinda, porque a palavra vinda vem da palavra parúzia, né? É a ação de vir e estar presente, né? Então é isso que nós estamos aguardando, né? A vinda dele com os santos para reinar no milênio, né? Por exemplo, assim, eu falei agora na live passada que tem um questionamento entre os irmãos. Aí o irmão fez uma pergunta: pastor, os Estados Unidos vai ficar em ruínas, ou a sétima visão vai se cumprir antes do rapto?
Porque quando o irmão Brana foi pregar a mensagem à era de Laodiceia, disse assim, ó, o Senhor Jesus Cristo, numa noite, me deu um despertamento e disse para mim que a vida do Senhor estava muito próxima. E que antes que o Senhor viesse, 7 eventos deveriam acontecer. Quem que já leu isso ou já ouviu? Estou ouvindo constante, eu tenho falado essas coisas bastante, né? 7 eventos têm que acontecer. Nós cremos que 5 já aconteceu perfeitamente, né? 5 aconteceu perfeitamente. A 6ª, eu creio que ela está em andamento, né? Está acontecendo. Os Estados Unidos está se colocando de joelho ao catolicismo. Isso vai acontecer de uma forma espiritual. Claro, vai estar em plenitude na tribulação. Eu creio que a 6ª é semelhante ao 4º selo. Uma parte acontece aqui espiritualmente e outra parte acontece literalmente na tribulação. O cavaleiro do cavalo amarelo, né? Acontece em 2 partes. Primeiro espiritual, uma morte espiritual e depois uma perseguição física, né? Então, essa 6ª está em andamento. A 7ª visão sempre é um problema. Por que a 7ª é um problema, irmão Adinho? Porque o 7º sempre é um mistério. Eu não sei se vocês passaram por isso, ou se o irmão Antônio passou por isso, alguém passou por isso, mas eu me lembro que quando eu aceitei a mensagem, uma das grandes dificuldades era a respeito, a discussão dos pastores, era a respeito da era de Laodiceia. Terminou ou não terminou? Chegou a passar alguma situação assim? Não. A senhora chegou a ver alguma discussão assim? Imagina. Tinha uma discussão. A era de Laodiceia acabou? Não acabou. Daí os que acabou tinham seus argumentos por que acabou. Os que não acabou tinham argumento por que não tinha acabado. Então parece que o 7º, quando vê o 7º, sempre traz um mistério por trás, né? Sempre é algo misterioso que tem que ter uma revelação divina através do profeta para a gente poder compreender os 7 sempre. Bom, passou a fase da era de Laodiceia, se acabou ou não acabou. Não sei como é que vocês vejam, né? Como é que eu vejo a era de Laodiceia? Eu vejo a era de Laodiceia assim, ó. Ela continua aí, mas ela está morta. E nós estamos fora dela. Então tem um centro, né? Por exemplo, o sistema denominacional, eles continuam em Laodiceia. Só que como ela vive em deleites e ofensa e pecado, a Bíblia diz que vivendo, a mulher que vive em deleites, vivendo, ela está morta. É assim a condição de Laodiceia. Mas para nós, Laodiceia acabou, nós saímos de Laodiceia. Então ela não tem mais vida, né? A vida que é Cristo, que estava lá, eles colocaram Jesus para fora. Então, claro que hoje é compreensível, né? É fácil depois de ser revelado, né? Mas na época era polêmico. Bom, quando chegou nesse período agora, aí, 2005, a abertura da palavra, a grande questão era o 7º selo. E eu falei para os irmãos do culto ontem, né? Que eu vi um pastor da África pregando a respeito dos 7 selos, 7 trovões, e ele disse assim, ó, irmãos, vocês não vão acreditar aqui no Brasil, pode ser que isso aqui não aconteça no Brasil, mas lá na África as pessoas até se matam por causa disso. Verdade? Porque os africanos assim, eles são muito aguerridos no que eles acreditam. São tão aguerridos que a África tem a tendência de ter a branolatria. Pode ir realmente de lá que tu vê algum irmão africano ajoelhado dentro da foto do profeta, adorando o profeta. Até porque é a unção daquele continente, a unção da idolatria que existe lá. Que quando aquele demônio perde as pessoas para o cristianismo, ele só muda a face. Então assim, as pessoas não vão adorar mais os ídolos, aqueles demônios que as pessoas adoravam, e aí aquele espírito de sussurro, ó, e lembrando o nosso Deus, e é o que eles pensam. Porque eles estão tudo lá na frente, lá, orando, na vida do irmão Brana. O profeta disse que no tempo do fim não faria adoração a um homem santo, quando ele fala a respeito a estado de Daniel lá, que Nabucodonosor fez, né? Então a gente sabe que lá tem essa tendência, ele diz assim, ó, pessoas se matam. O irmão Caleb, que esteve aqui com nós, que ficou um tempo aqui com nós, me contou para mim que um pastor atropelou o filho, mandou atropelar o filho de outro pastor por questão doutrinária. E o outro lá cheio de vingança, assim, uma
uma coisa horrível, né? Então aquilo que é para ser uma bênção, às vezes torna-se maldição na vida das pessoas, né? E às vezes, irmão, por isso que eu digo, né? É falta mesmo de uma vida cristã, né? A vida cristã nunca perderia para esse lado, né? Por exemplo, assim, deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui. Alguém também fez a pergunta assim para mim, disse, pastor, ou a pessoa está no púlpito, ou ele está cheio do Espírito Santo, falando a verdade, ou ele está com um demônio falando mentira. Eu disse para essa pessoa, não necessariamente, porque às vezes você pode estar ensinando alguma coisa que não esteja bem de acordo com a luz que tu tem naquele tempo. Aí eu perguntei para ele assim, quando o irmão Brana ensinou que o cavaleiro montar no cavalo branco era o Espírito Santo conquistando, o irmão Brana estava cheio de demônio no púlpito? Não, né? Não. O irmão Brana estava ensinando de acordo com a luz que ele tinha naquele período. E ele pensava que aquilo era o correto. Ele aprendeu assim com a igreja adventista, e ele achava que era assim, e é assim que ele ensinava. Nós vamos ver aquele cavaleiro montado sobre o cavalo branco, o Espírito Santo conquistando. Eu não creio que o irmão Brana estava com um demônio pregando assim. Eu creio que era a luz que ele tinha na época. Logo depois o Espírito Santo veio e coloca aquilo em ordem. Não é verdade? Onde é que eu acredito que o espírito do erro entra? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Onde é que eu creio que o espírito do erro entra aqui, irmãdinho? Entra o seguinte. O irmão Brana estava pregando para 70 ministros. A maioria de vocês tem a mensagem Divindade Explicada. E na mensagem Divindade Explicada, gente, é gostoso de ver o irmão Brana pregando aquela mensagem, como ele explica simples, né? E o irmão Brana, assim, ele era aquele homem simples, ele faz uma comparação assim, aqui está Jesus, e aqui está Deus, e aqui está o Espírito Santo. Jesus não dizia que Deus era o seu Pai, mas os ministros dizem amém. E por que a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou a Jesus? Então, de quem ele é filho do Espírito Santo? De Deus. Sabe, fazer isso com as comparações assim que não deixava dúvida. E aí chega uma hora, quem lê a mensagem de Divindade Explicada sabe, né? Foi tudo que pediu agora, Divindade Explicada. Chegou a ler já. Eu ouvi ela no Spotify, depois... Leu ela? Lembra quando eu não precisava, vou parar agora. O irmão Brana continua. Eles estavam gostando do que eles estavam ouvindo. Ainda fala que se a entender do que eles achavam sobre isso, ele era bastardo, então. Ele seria um bastardo, filho de um e gerado por outro. Ele trazia coisas simples. Não tinha como aqueles homens inteligentes não compreender o que o irmão Brana estava falando. Sem contar do sobrenatural que tinha acontecido antes, né? Irmão Tommy, eu não disse que o fulano estaria sentado lá, que o Betão estaria sentado lá, e que seria assim, 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 sem falar do sobrenatural, né? E da maneira que o irmão Brana tinha aquela simplicidade também, quando ele deu testemunho daqueles dois ministros, unicista e trinitário, que os dois queriam puxar o irmão Brana para um lado, queriam puxar para o outro, e o irmão Brana provou para os dois que os dois tinham o Espírito Santo, naquela forma pentecostal, mas os dois tinham. E se os dois tinham o Espírito Santo, que quiseram dividido? Irmão Brana não tinha problema com a igreja. Irmão Brana tinha problema com o sistema. Aquele homem do sistema, com aquele pau de 3 esquinas que bate na mulher, era contra isso que ele tinha. A mulher estava defendendo. Então, as pessoas. Irmão Brana amava as pessoas. Por exemplo, o Lucas aceita a mensagem, eu diria assim, que eu vou apresentar o Lucas. Irmãos, aqui está o irmão Lucas. Preguei para ele a mensagem, ele aceitou a mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi batizado hoje. Ele era da Assembleia de Deus, agora ele não crente da mensagem. Seria assim que eu apresentaria, né? Sabe como é que o irmão Brana gostava de apresentar? Ele dizia assim, aqui está o irmão Lucas, que ele era um assembleiano. Agora ele é um assembleiano cheio do Espírito Santo. O irmão Brana não tinha problema, gente. Sabe, o povo da mensagem se afastou muito daquilo que realmente o irmão Brana era. Por isso que nós temos esse espírito religioso, esse sistema mensagem dentro desse plano maravilhoso que Deus enviou no tempo do fim, se criou-se um sistema tão forte, denominacional, que hoje os membros brigam entre si das igrejas para defender
o seu pastor ou o seu sistema, né? Uma coisa ridícula. Né? E não era que o profeta era. O profeta não era isso. O profeta era um homem amável, ele amava as pessoas, ele combatia era o espírito, aquele sistema, né, governado por Satanás, que aprisionava as pessoas. Amém, Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, né? Amém. Aleluia. Tá, onde é que eu estava? Tá, me lembrei. Graças a Deus, obrigado, Jesus. A gente está ficando horrível. Bom, aí quando terminou a reunião, eles disseram assim: irmão Brana, nós vamos te procurar e nós vamos batizar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer, ó, até hoje nenhum deles apareceu. E aí eles voltam para os púlpitos deles e continuam pregando a Santíssima Trindade e batizam o Pai e o Espírito Santo. E aí o que vocês acham? Que espírito que tem? Aí sim, aí a pessoa foi tomada pelo espírito do erro. Por quê? Vamos ler? Quando é que a pessoa é tomada pelo espírito do erro? Não no tempo da inocência, no tempo da pouca luz que tu tem. Estão todos luteranos para endemoniados, todos os brasileiros estão endemoniados, porque eles aprenderam a ensinar de acordo com o tempo com a luz que eles tinham. Vocês querem ler? Vocês estão com as Bíblias aí, Efésios, capítulo 1. Não, perdão, não é Efésios, não. É 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha que lá é o verso. Capítulo 2 aqui. Aleluia. Vou ler aqui do versículo 8 em diante. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. O que destrói o anticristo é o esplendor da terceira vinda, né? É o que vai destruir, né? A força do anticristo. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Quem está com a Bíblia aberta aí? O que está escrito ali? Porque não receberam o amor de verdade. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Então, o que acontece? Depois que a pessoa toma o conhecimento do que é verdade, e por alguma coisa ele insiste ensinando a mentira, ou crendo na mentira, aí, claro que é diferente, né? Eu não vou porque como é que os outros vão pensar de mim? Se eu pregar isso, o que os demais vão dizer? Se eu crer nisso, o que a minha família vai dizer? Sabe? As desculpas que as pessoas têm. Depois que a pessoa toma o conhecimento da verdade e ele insiste no erro, aí sim, irmão. Então, quando aquela pessoa estiver no púlpito pregando, é o espírito do erro que está operando através daquela pessoa. O espírito do erro agora está operando através dele, né? Bom, deixa eu voltar aqui o ponto, né, que eu estava falando. Da onde eu fiz o ponto de partida. Tá. Então, a gente tem que sempre ficar nesse centro, né? Nunca pode ter esse extremismo, né? Existe sempre um centro do caminho. Aí a pergunta que o irmão tinha me feito, eu falei assim para ele assim: irmão, tu consegue imaginar um país que foi bombardeado por uma bomba atômica
E que quando o profeta olhou na visão, vocês lembram, disse, ó, foi uma explosão terribilíssima. Quando eu olhei, não tinha mais nada. Só cratera, fumaça e fogo. Olha que estava vendo uma visão de uma explosão atômica nuclear, né? Foi isso que ele viu. E eu disse, meu Deus, como é, Evangelho, que uma nação num estado desse poderia governar o mundo? Irmão, vocês todo mundo sabe que os Estados Unidos é o principal protagonista do reinado do anticristo. Por exemplo, assim, vocês veem na internet, hoje qualquer coisa que um evangélico fala é fake news, discurso de ódio. Hoje, no sistema que nós temos hoje, os evangélicos são abafados, eu vou dizer assim. São ou não são? Mas você pode ver que a Igreja Católica tem voz ativa em tudo. A Igreja Católica tem voz ativa. Qualquer pastor que falar é fake news, é besteira, é discurso de ódio, mas quando o Papa fala, todo o jornal notificam, porque a palavra dele tem peso, tem autoridade. Tá. A Bíblia diz que quando viesse a segunda besta, que é os Estados Unidos, que é o Cordeiro, essa segunda besta faria o quê? Daria vida para a imagem da besta, para que a imagem pudesse ter voz também. E esta voz ela não tem hoje. Mas vai chegar uma hora que daquela nação, como o profeta diz, vai se levantar um cabeça, e esse cabeça vai dar voz a eles. Agora vocês podem falar também. Vocês são fortes, vocês são a maioria, vocês o voto de vocês elegem. E agora a imagem da besta vai ter voz ativa também. E a voz ativa da imagem da besta vai ser tão forte que a imagem da besta, os protestantes, é que provocam a perseguição das virgens nécias. Porque a Bíblia diz que é ela que obriga, com que todos adorem a primeira besta. Agora vem cá, gente, o bom senso. Uma nação destruída por uma bomba atômica e por um grande terremoto, teria condição de fazer isso? Claro que não, gente. Então, quando o profeta disse, antes da vinda do Senhor, eu creio que se fosse antes do rapto, ele queria usar a palavra rapto. Por que ele usou a palavra vinda? Porque ele está apontando para a terceira vinda, que era essa vinda que ele veio para julgamento, para juízo. Só num parágrafo aqui, eu não ia ler esse parágrafo, não tinha nada que ver o que ia pregar. Para pregar sobre a conduta cristã. Eu deixei um quadrinho aqui para desenhar com a oração aqui. Isso aí tem relação quando tu fala que o juízo na terra só vai se dar quando nós não estivermos aqui? É isso? Exatamente. Eu vou ler esse parágrafo aqui. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui. É isso aí. Está dentro desse assunto. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu li para os irmãos na live. Deixa eu ler aqui. Talvez alguns não assistiram a live aqui. Isso aqui não é a resposta para toda a questão, né? A mensagem, o homem chamado por Deus, na página 24. Se esse é o sinal do Messias, então esse tem que ser o sinal do Messias hoje, do discernimento, lá o profeta falando do discernimento, né? Agora lembre-se, nenhuma só vez foi esse milagre realizado diante de um gentil. Isso foi proibido. Por quê? Os gentios tiveram 2 anos de igrejeologia, mas agora o fim da dispensação gentil está aqui. E a Rússia, os comunistas, tem uma bomba apontada bem em direção a isso, para acabar com isso também. Não se preocupe, está chegando, a Bíblia assim o diz. Estará aqui com o seu nome escrito nisso. Tornar-se-á pó no tempo de 1 segundo, que é muito rápido mesmo. A bomba atômica fez lá um estrago, que era pequenininha, né? Imagina as que eles têm hoje, né? Bomba de hidrogênio e tudo mais, né? No segundo. A nação inteira será uma aniquilação completa. Então, uma aniquilação completa não tem como dar poder para a besta. Né? Aleluia. Observe, isso é Deus fazendo isso. Eu sei que eles são monarcas,
imoralidade, eles são um bando de pagão. Mas não levantou Deus nações pagãs para endireitar Israel? Em dias passados, a Bíblia afirma que a Rússia e o comunismo estão atuando diretamente nas mãos de Deus para completamente livrar a terra das pessoas. Mas antes que isso possa acontecer, o rapto vem e leva a igreja para o Amém. Então, aqui ele fala rapto, aqui não fala vinda. O rapto também faz parte da vinda. Mas eu entendo quando o profeta faz separação de rapto e vinda. Quando se trata de vinda, está falando da chegada dele, parúzia, veio para ficar. Rapto, o que é rapto? Súbito impulso. Tirado com violência. Isso é rapto. Todo mundo está na festa, todo mundo festejando. E a noiva está lá, porque sem ninguém se aperceber, o noivo vem, rapta ela. E a festa continua. Daqui a pouquinho fala, cadê a noiva? Cadê o noivo? Eu não estou mais aqui, queria tirar uma foto com eles. Não dá mais, já foram para o lua de mel. Subimpulso. Rápido. Né? Claro que eu entendo isso, né? Subimpulso. É disso que trata o arrebatamento da segunda vinda, ela está concentrada no rápido. A terceira vinda está concentrada em ele vir e ficar conosco. A sua parúzia, a sua vinda, a sua presença conosco. Só para completar aqui esse ponto aqui, irmãos. Já vou encerrar, é 11 horas, passou rápido ali. Não tem problema, né? O que Deus nos dá é da palavra suficiente sempre. Olha só, irmãos. Aqui no capítulo 17 de Apocalipse, e o versículo 12. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberão reino algum ainda, mas receberão poder como reis, são ditadores, por uma hora com a besta. Esta uma hora aqui é a tribulação. Vocês lembram que o profeta disse que os Estados Unidos representava 5 países do Ocidente? Lembra disso, né? Na mensagem, citei em cima de Daniel. Os Estados Unidos representavam 5 nações, os 5 dedos dos pés, e a Rússia representava 5 países do Oriente. Então, nesse período, eles são tudo amiguinho. Ninguém está tirando bomba em ninguém. Estão tudo abraçados. Naquela falsa paz, né? Quando dizia paz e segurança, virá repentina destruição. Estão tudo em paz. Então, essa hora que eles têm aqui, ó, eles reinarão por uma hora com a besta. Esse tem uma só mente, eles estão de acordo. Eles têm uma só mente e darão seu poder e força à besta. Então, eles estão unidos numa causa. Não tem ninguém atirando bomba em ninguém aqui nessa hora. Olha aqui o que acontece. E esses guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Até quando eles vão unidos, então? Irmão Antônio, de acordo com a leitura aqui, até quando que eles vão unidos? Só até a terceira vinda, né? Até a batalha do Armagedon. Porque ainda eles vão estar juntos para quê? Para guerrear contra o cordeiro. E o cordeiro vencer a eles. E aí, quando o cordeiro vence eles, que o inimigo fica, como é que o profeta usou a palavra? Desbaratado. Aí não dá uma confusão, dá um caos entre eles. E aí vem claro que daí eles fazem isso, mas é a mão de Deus. Aí vem a hora da vingança, o dia da vingança do nosso Deus. Agora chegou a hora de vingar o sangue dos santos. Amém. Vamos lá. Eu te autorizo, aperta o botão aí. Aleluia. Agora pode apertar o botão. E aí sim, aí vai cumprir o que o profeta disse. Eu ouvi uma explosão terribilíssima. E quando eu olhei, não tinha mais nada. E quem viu aqui o live viu que eu li na escritura, né? Logo depois que é solta a bomba no ar, a partir daí vem um grande terremoto. Claro, eu compreendo, irmã Gera, que toda ação causa uma reação. Da onde é que vem a reação do terremoto? Da explosão da bomba. É o que a Bíblia diz, tá? Para mim fica perfeito quando eu leio ali na sétima taça. A sétima taça é solta no ar, a gente sabe que no ar, a bomba também é solta no ar, e na sequência disso vem um grande terremoto, que o profeta diz as águas vêm até a cidade de Kentucky.
Por isso que o profeta disse, ó, aniquilação completa. Deus levou dos pecados deles, né? Vocês tiraram bomba nos países dos outros, agora é a vez de vocês. A igreja católica, vocês mataram os cristãos, agora vocês vão ser mortos também. E nesse mesmo período cai pedra de 45 quilos, porque a grande prostituta tem que ser apedrejada. Amém. Aleluia. É? Tudo perfeito, né? Amém. Olha, irmãos, não era esse o assunto que eu ia falar. Eu ia falar sobre alguma coisa sobre perfeição, que chega na vida cristã, mas Deus me levou nessa direção. Só para encerrar, para nascer a palavra perfeição. Alguém sabe me dizer o que a palavra perfeição significa? Difícil, né? De pensar nisso, né? Sabe por que é difícil? Porque toda vez que se fala de perfeição, a gente imagina aquela perfeição canônica. Oh, santinho, perfeito. A gente tem esse pensamento, mas não é. Não. A palavra perfeito significa pronto ou completo. Quando a gente pensar dessa forma, tu vê que não é difícil tornar-se um perfeito. Amém. Porque a mente da gente fica presa naquela perfeição, sabe? Não, essa perfeição que nós vamos receber aqui, não é essa perfeição que tu imagina, um corpo glorificado, sem nada, sabe? Não. Vai continuar esse mesmo corpo aqui, o mesmo ser humano, mas tu vai estar, tu é uma obra pronta, completa. Deus completou a obra na tua vida. Sabe onde é que está a perfeição? Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará ou completará. Simples, né? Quando se vê a palavra perfeição dessa forma, não é tão difícil mesmo chegar lá, né? Ô glória, vamos se botar de pé? Graças a Deus, obrigado. Aleluia. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei, eu marquei um encontro com Deus. Irmão Tony, qual foi o textuário de hoje? Sede, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Ou sede vós completos. Ou sede vós pronto, como está pronto o vosso Pai que está no céu. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa escola abençoada que nós tivemos aqui nesta manhã. Obrigado pela condução do Teu Espírito Santo. Coisa boa confiar no Senhor. Coisa boa ter uma entrega total e deixar o Senhor conduzir a sinfonia. E o Senhor falar aquilo que o Senhor quer falar conosco através de nós. E sei que os teus filhos estão saindo daqui abençoados, que os seus entendimentos estão sendo renovados e está sendo mudado. E eu te peço que o Senhor agora nos conduza de volta para nossos lares, guardar debaixo do teu sangue, nos dando um domingo abençoado. E à noite, quando nós retornarmos aqui, Senhor, essa bênção possa continuar através da tua palavra. Esta é a oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, estamos despedidos.